Informações dos rivais do Botafogo com o Alex Escobar e o Globo Esporte de ontem. Todo o clima de Seattle e o movimento Ninguém Ama Como a Gente diretamente dos Estados Unidos na ESPN. E a primeira parte do Bola da Vez com Renato Paiva, que dividiremos em 2 ou 3 partes nos vídeos durante o dia de hoje. E é claro, a provável escalação do jogo de hoje, Botafogo estreando no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes contra o Seattle Sounders, às 23 horas, horário de Brasília. Isso e muito mais agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo tem os links da Jet Sport, o canal principal da gente, o canal reserva, tem um link do nosso Instagram, dá uma moral, vai em todos os links aí, segue em um, inscreve em outro e, lógico, compre na Jet Sport e dá uma moral pro canal. Tá bom? Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. De volta ao Globo Esporte, aqui direto da Califórnia. Agora o cenário já mudou, os jogadores já chegaram aqui ao campo para treinar daqui a pouquinho. Vão começar a bater bola por aqui. Mas o assunto agora é Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Jogaço que você vai ver amanhã ao vivo na Globo, a partir de 3h30 da tarde. Guilherme Pereira, conta pra gente aí as últimas de PSG e Atlético de Madrid. Fala, Escobar, tudo bem? Um grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Nós estamos aqui no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Foi neste estádio que a seleção brasileira conquistou o Tetra em 1994, um lugar muito especial para a gente. Amanhã, o Rose Bowl vai receber o primeiro clássico europeu dessa Copa do Mundo de Clubes, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. O PSG é a grande sensação dessa temporada, venceu a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez e ao todo fez 152 gols. O time do Luiz Henrique é uma máquina de fazer gol, jogando contra uma equipe que se defende muito bem. O Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, o argentino, está a 14 temporadas no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não fez uma temporada tão boa, por isso, para eles, essa Copa de Clubes aqui serve inclusive de redenção. Vai ser um jogaço, um dos mais aguardados da primeira fase, amanhã, ao vivo na tela da Globo, a partir das 3h30 da tarde. Abraço para você, Escobar. Valeu, Guilherme Pereira. Agora o bom papo de Sofia Miranda com o ídolo Igor Jesus. Vem cá, você tem algum gol preferido seu? Preferido? O de cabeça agora da Libertadores aí, eu contra o Fortaleza, foi legal, né? O gol que ele falou da Libertadores foi contra a Universidade de Chile, que garantiu a classificação do Botafogo para as oitavas de final. O outro foi o primeiro do time na vitória por 2-0 em cima do Fortaleza no Brasileirão do ano passado. Aliás, o Igor fez os 2 gols naquele jogo. Ele agasalha, chama a bola de meu bem na caída, enche o pé na cara dela, pro fundo do gol! Mas me surpreendeu, achei que você ia falar outro. Qual? Contra o Palmeiras. Foi especial também, mas eu acho que o impacto que esse da Libertadores, pela performance que eu tive fazendo, por tudo que eu fiz e garantindo a vitória, é especial, né? A resenha com o Igor foi leve. Todo mundo fala que você canta música dos toda hora. Não, na verdade, pô, todos os jogos assim, toca ali no coração, não tem como não cantar, né? Qual que você mais gosta? Tem alguma que você... Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Te amo, fogo, te amo, aí fogo, você já fica ali, te amo, fogo. Essa é brava, essa é brava. O John fica louco. Não fica gritando, tá maluco, mano? Porque eu canto alto. Dou uns gritão assim. Aí ele fala, pô, Jingle Bell é maluco, mano. Na moral. Por que é Jingle Bell? Ah, porque vira e mexe eu dava presente pra rapaziada aí, eles falavam que eu sou Papai Noel. Ano passado eu apostava com os caras aqui, né, no campo. Aí eu perdia, pô, almoço, aí, pô, uma camisa, um perfume. Aí como eu tava perdendo toda hora, o pessoal me chamava de Jingle Bell. Teve até ligação para um outro atacante aí. Será que se você ligar pro Luiz Henrique, ele atende? Será? Quer ver? Ah, vamos. Aí pergunta se pode mostrar aí. Deixa o moleque viver, deixa o moleque sonhar. Qual é, neguinho? E aí? Beleza? Calma aí que ele vai te filmar aqui, ó. A entrevista você vê amanhã no Esporte Espetacular. Muito bem, Sofia, tá feito o convite. Botafogo estreia amanhã, então, contra o Seattle Sounders. 11 da noite, bola rolando, e você fica com imagens
dos jogadores batendo bola. Último treino antes da estreia. Boa sorte, Fogão! Até segunda, gente! Os repórteres estão espalhados pelos Estados Unidos e o André Linares, que está acompanhando o Botafogo, está posicionado, tem convidado. Botafogo que está num grupo talvez mais difícil dos brasileiros, tem Paris Saint-Germain, tem Atlético de Madrid, mas a estreia com o Seattle. André Linares, abraço para você, seja bem-vindo. Grande abraço, Felipe, abraço para todo mundo aí no Brasil. Um grupo bastante difícil para o Botafogo. Ainda tem a questão de estar na Costa Oeste, o que talvez dificulte para alguns, para outros está em casa, como é o caso do Daniel. Mas para quem está vindo do Brasil, um pouquinho mais complicado. Vamos conversar um pouco também aqui com o Juan, que está cuidando e organizando com a ajuda do Daniel, que é dono da casa, está há 25 anos aqui em Seattle. Mas para organizar, receber os torcedores do Botafogo, está aqui, fazer também uma concentração. Juan, conta um pouquinho para a gente também o quanto que vocês estão conseguindo já se reunir aqui e, claro, é desafiador todo o trajeto para quem vem do Brasil, como é teu caso, mas é importantíssimo estar aqui presente num primeiro Mundial de Clubes desse tamanho, desse formato e acompanhar o Botafogo. Claro, acho que todo mundo que está aqui está realizando um sonho, né? O Botafogo pôde jogar o Mundial em Doha ano passado, não fomos tão bem, mas a gente saiu com 2 taças, né? Então foi um final de ano feliz pra gente e agora a gente conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de Clubes e que para mim sempre foi um sonho estar e seguir a Copa, o Brasil, por exemplo, na Copa do Mundo. E a gente está tendo a oportunidade de fazer isso um ano antes da Copa aqui nos Estados Unidos, em 2 cidades incríveis. Eu conheci muito Seattle através do Daniel, que está nos recebendo super bem. E agora falando sobre as organizações, né? A gente que é do Movimento Ningama como a gente, está produzindo o projeto Botafogo On Tour, e esse projeto ele roda todas as cidades que o Botafogo joga, né? Com o objetivo de conectar o torcedor com os próprios torcedores, né, para fazer um encontro, fazer ações, seja de logística, como em Los Angeles a gente vai ter ônibus, já temos quase 10 ônibus fechados para as partidas contra o Atlético de Madrid e o PSG, né, invertido, né, PSG e Atlético de Madrid, e a gente está muito feliz de conseguir trazer o que a gente vem fazendo nas cidades fora do Rio de Janeiro, mas também como fizemos na Libertadores esse ano e na Recopa em Buenos Aires, La Plata e Santiago. Então, Botafogo On Tour, esse projeto que visa organizar e concentrar os torcedores para fazer mobilizações, encontros, atividades como nós fizemos aqui mais cedo, de encontrar o pessoal, montar uma programação para a torcida, é muito importante para fazer essa integração e todo mundo conseguir curtir ainda mais o espaço, né, integrar a torcida. E um dos legados que fica é sempre construir uma ação como a gente está fazendo com o Daniel, que é um morador aqui de Seattle de 25 anos, que entende muito mais de Estados Unidos e de Seattle do que eu. Então a gente sempre chega no lugar para fazer essa parceria e construir em conjunto com quem entende do assunto. E o Daniel, lógico, está ajudando muito a gente nisso. Eu agradeço o Daniel e vocês também por estar dando esse espaço para falar sobre o projeto para a gente. E Daniel, aqui um dia maravilhoso e a gente ainda pegou esse cenário aqui que dá para ver o Lumen Field ali ao fundo, tem roda gigante, o pessoal passeando, aproveitando esse dia maravilhoso de sábado por aqui. Conta um pouquinho também o que significa para você 25 anos aqui em Seattle e ver o Botafogo jogar aqui, o que você está esperando para essa partida também? Pois é, eu me acostumei nesses 25 anos de ter que ir ao Brasil para ver o jogo, né? A gente estava conversando ontem, inclusive lá, segunda divisão, lá vou eu para o Brasil. Jogo em Buenos Aires, 24 horas de voo. Jogo no Rio de Janeiro, 23 horas de voo. Então, quando saiu o sorteio, eu até falei para os meus pais, vai sair Botafogo e Sounders. Vai sair Botafogo e Sounders. Alguma vez na vida, eu tenho que estar em casa e as pessoas virem até aqui. E não deu outra, saiu. Quando saiu, eu fiquei muito feliz. Porque eu sabia, sendo em junho, sendo final de junho, o clima vai estar bom, a cidade vai estar no clima de verão, você olha aqui, gente para tudo que é lado, todo mundo curtindo o sol de Seattle, que não é conhecido. E assim, é uma oportunidade única. Eu nunca achei que o Botafogo ia estar aqui, então essa semana é Botafogo, todo mundo sabe lá em casa que é Botafogo em primeiro lugar, o resto, depois que a gente sair, acabar do Mundial. Em primeiro lugar também, tomara que seja no grupo, né? Vai ser difícil, mas não é impossível. É claro, tem a parte também da confiança, né? É um grupo difícil, mas o torcedor do Botafogo vem pra cá com a expectativa de poder fazer um belo papel nessas 3 partidas, sem dúvida nenhuma. Eu tenho meus ingressos até a final. É isso. É isso. E o Botafogo hoje também fez um treinamento ainda em Santa Bárbara, a preparação toda foi feita ali na Califórnia, está viajando aqui para Seattle, para depois também tem a parte das entrevistas, do atendimento à imprensa, e amanhã então a estreia contra o Seattle Sounders, primeira rodada do Mundial de Clubes, depois também os duelos contra PSG e Atlético de Madrid, Felipe. E depois? Valeu Linares, seguinte, torcedor do Botafogo. A gente vai voltar com o Linares, a gente vai voltar a falar do Botafogo e vamos comentar o Botafogo. O programa tem 2 horas, tá?
Então você que está agora, fala, claro, não vamos estender aqui. É porque a gente tem notícia do Fluminense também, a gente está nesse super giro de informação. Já, mais do Botafogo. Fala pessoal, parando o vídeo aqui rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo no canal. E também lembrando que tem sorteio. Esse canal já estava, tá avançando, tava com 2.000 e pouco, tá com 3.400, quase 3.500 já. Daqui a pouquinho bate 5.000 e com 5.000 faremos um sorteio de agradecimento a vocês que ajudaram o canal com Pix, com compartilhamento, seguindo os dois canais, quando a gente estava com dificuldades, quase perdendo o canal principal. Então, quando bater 5.000, vocês terão um sorteio de uma camisa do Botafogo para um de vocês aqui, como forma de agradecer a vocês pela ajuda, tá? Tem gente que fazer o quê? Mandar qualquer valor, 1 centavo, 2 centavos, pro nosso Pix ali de cima, tá? E também tá aqui embaixo na descrição do canal, rafoguense10@gmail.com, só para ter vocês listados no nosso Pix e eu fazer por lá o sorteio. 1 centavo é só para ter um nome, não precisa ter um valor grande não, tá bom? Então doe lá e vamos para cima, depois a gente troca mais uma ideia. Tinha ó de Jailson Vilas Boas, recebendo o técnico do atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores. Aí é que tá. Que responsa. Mas o Renato Paiva gosta desses desafios inglórios, ou gloriosos. Assumiu o Bahia, primeira imersão aqui no futebol brasileiro. No primeiro ano de SAF do Bahia, o Bahia havia contratado 25 jogadores, um time praticamente do zero. E agora, claro que é muito tentador, mas de responsabilidade e pressão proporcionais. Por quê? Convenhamos, assumir um time que conquistou na temporada anterior os 2 principais títulos para um time brasileiro no continente significa, no máximo, igualar o que foi feito. Quando, Renato, chegou o convite para você treinar o Botafogo, qual foi a primeira coisa que você pensou? Como você refletiu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite às vésperas da viagem ao Mundial de Clubes, aqui para participar do Bola da Vez. Olá, como estão? Obrigado pelo convite. Quando recebi o convite foi fácil, foi dizer que sim. Simples. Nem pensou? Não, mais do que propriamente olhar para aquilo que o Botafogo conquistou, que é óbvio que é um plus, mas eu vejo isso como um plus, é ir treinar um dos emblemas gigantes, um dos escudos gigantes do futebol brasileiro. E, portanto, não havia dúvida absolutamente nenhuma sobre o que estava em cima da mesa. O que qualquer treinador sonha é estar nos patamares mais altos. Trabalhamos para isso, para treinar os grandes. E o Botafogo é um dos grandes do Brasil. E, portanto, zero dúvidas sobre a minha decisão. E ainda existe uma outra questão, acho que levemente importante. O Botafogo havia negociado 2 de seus principais jogadores, Luiz Henrique e Almada. Quer dizer, você já saiu com menos material humano do que o teu compatriota Arthur Jorge. Sim, é verdade. E para além desses 2, podemos falar de mais 12 ou 13 que faziam um banco, de facto, muito forte. Se nós pensarmos, por exemplo, em Adrielson, em Eduardo, em Tiquinho, em Júnior Santos, enfim, há aqui um conjunto de jogadores, Tchetché, há aqui um conjunto de jogadores que hoje até são quase titulares nos clubes onde estão. E uma segunda vaga utilizada com muito êxito pelo Arthur. Acho que o Júnior até foi o melhor marcador da Libertadores ou do Botafogo. Portanto, isso diz muito daquilo que foi embora, mas como começou o programa, eu sempre fui muito de desafios. Se eu não fosse desafios, estava há 18 anos no meu ninho, na minha casa do coração, na minha zona de conforto, se é que se pode falar nisso, e não teria saído ao final de 18 anos para uma aventura chamada Independiente del Valle no Equador. Portanto, eu sou de desafios, claramente, sou de acreditar muito no meu trabalho e nas pessoas que trabalham comigo. Portanto, eu acho que a vida assim é muito mais emocionante e não, é como lhe digo, nem sequer hesitei em dizer que sim. E conquistou, a gente está vendo o Renato no Del Valle, conquistou o título equatoriano pelo Independiente Del Valle, e o Equador hoje tem vários bons times, está longe de ser uma moleza conquistar o título nacional por lá.
George. Vamos lá. Bom, bem-vindo, Renato. É bom tê-lo aqui, porque a gente sabe pelas coletivas que você é um ótimo entrevistado. Então, legal tê-lo no Bola da Vez. Eu não queria começar com uma desinformação, então se eu estiver equivocado na minha pesquisa, você me corrija. Mas pelo que eu vi, Benfica, Del Valle, Toluca, León, Bahia, você nunca foi demitido. Você Nunca. sempre pediu demissão. Correto. Ou seja, deixe-me só corrigir, pedi demissão no León e no Bahia, e no Toluca foi um ano de contrato e que o encerrou clube... o contrato. Exatamente. Portanto, então você nunca foi demitido, ou o contrato encerrado, ou você pediu demissão. Sim. Ao mesmo tempo, você chega num futebol brasileiro que é famoso por trucidar técnicos de futebol. Você percebeu isso no Bahia, ainda que a gestão te mantivesse, a pressão foi muito grande para que você, em determinado momento, fosse demitido. E, inacreditavelmente, no próprio Botafogo, depois de um mês, já tinha muita gente pedindo a sua cabeça. Eu queria que você fizesse uma comparação, que você me dissesse se é mais insalubre trabalhar no futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro, nesse aspecto, não tem igual, pelo menos comparando com os lugares por onde você passou. Olha, Jean, não tem igual naquilo que é o todo. O calendário, logística, a forma como não treinas, que não existe em lado nenhum. Nesse aspecto não tem igual. Agora, se formos à parte das demissões, eu vou já ao meu país. O meu país, então, tem o mesmo número ou a mesma percentagem de demissões que, por exemplo, há no Brasil. Então, nesse aspecto, há mais casos desses. Aqui, o desafio é exatamente esse. O desafio é o de gerir um time, um elenco, onde tu, de facto, tens 2, 3 treinos e sendo que quando tens, é de recuperação e não podes contar com grande parte dos jogadores, e aí é selecionares os conteúdos especificamente dentro daquilo que tu podes treinar nesse dia físico, nesse dia de contexto físico, que é o mais que é o dia depois do jogo, às vezes é o -2, que estamos a 2 dias do próximo jogo. Então isto leva-te, como eu já disse em várias entrevistas, leva-te a uma universidade do treino, mas na prática, não na teórica. E muita gente não consegue aguentar este ritmo. E isso é um desafio na gestão do elenco, na gestão dos conteúdos e das cargas, na gestão emocional dos jogadores e do treinador, porque eu não posso deixar de dizer isto, é uma frase que o meu capitão Canu me disse, que eu nunca mais me esqueci no Bahia, que foi: professor, nós aqui não conseguimos entender o que é a felicidade de ganhar um jogo, nós sentimos alívio. E isto, para quem vem de fora de outras realidades, para quem é um apaixonado por aquilo que faz, seja treinador ou seja jogador, e se é apaixonado, a paixão está, o primeiro sentimento tem que ser paixão, felicidade, orgulho por aquilo que tu fazes. Quando tu substituis isso por alívio, é porque há uma carga muito grande e tu, quando essa carga sai, sentes alívio. Não é positivo. Então acho que isto é algo que tem que fazer refletir toda a gente no futebol brasileiro. Toda. Não só a questão dos calendários, não só a questão da pressão que se põe. Eu acho que se pode pôr pressão, como em outros lados, sem sermos exageradamente a pressionar quem é presidente, quem é treinador, porque depois a pressão vem sempre conectada com a falta de tempo que tu dás às pessoas para trabalhar. Não quer dizer que os treinadores não tenham que ser demitidos, que os treinadores sejam sempre vítimas. Não estou a dizer isso. Há bons e maus trabalhos, há erros e acertos. O que eu acho é que o grande problema é que não se dá tempo, e tocou nesse aspecto. Eu cheguei ao Botafogo e já, obviamente em virtude do que muito se falava do meu trabalho no Bahia, que eu volto a dizer, não foi tão mau como se diz, e eu não seria despedido se eu não me demito. O Grupo City e as pessoas que estavam a trabalhar comigo foram apanhadas de surpresa pela minha decisão. Se não é isso, é a questão do tempo, não há paciência. Este é que é o problema, mas não é um problema do futebol, é da sociedade. Fez diferença para você, ou isso contou na hora de você aceitar os convites, tanto do Bahia como do Botafogo, o fato de estarmos falando de clubes geridos por estrangeiros ou por grupos estrangeiros, isso contou para você? Contou, porque eu desde que saí do Benfica sempre disse que eu era um treinador de processo.
Eu tive vários convites enquanto estive no Benfica para equipas, por exemplo, da Primeira Liga Portuguesa, em que lá está, eu entendia, olhando para o projeto, que não havia projeto. Havia despedimentos de mês a mês, quase. Há clubes que chegam a ter 4 treinadores na mesma época em Portugal. Então, eu sempre decidi que os convites que viessem, eu sairia do Benfica para aquilo que era um projeto sustentado. E, de facto, o Independiente del Valle vem provando, não sendo um grande do Equador, Barcelona, Emelec e Liga, em termos de títulos e de massa de torcida. Isso. Não sendo um grande, é isso que eu digo, de torcida, então nós tínhamos para aí 5 mil de torcida. Mas era um projeto. Tinha muito da base, aproveitar uma base de muita qualidade, tanto depois nós fizemos à volta de 11 vendas. E hoje eu olho ontem estava a olhar para a seleção do Equador. Pátio, né? E estavam lá quase todos. O Vita, o Pacho, o Ordóñez, enfim, um sem número de jogadores que ali estão. Então eu fui saindo para projetos. Tinha que ser, olhava sempre para trás se havia um grande número de despedimentos, se não havia. E quando chego ao Bahia, quando chego ao Botafogo, o ser SAFs e o ser gerido desta forma exterior, quando há um passado de modus operandi como estes grupos trabalham, obviamente influenciou. Mas também influenciou aquilo que eu sempre digo, ser o país melhor e maior ao nível de produção de talento no mundo, que é o Brasil. Ainda é, você acha? Continua a ser, mas mal aproveitado. Já falei disto. Mal aproveitado, e como você é um profissional super experiente em categorias de base, sim, mal aproveitado e mal formado hoje também? Porque eu vou buscar o exemplo do Benfica. O Benfica, até um certo determinado momento nas categorias de base, o objetivo era ganhar títulos. Então os melhores jogadores jogavam nas suas idades sem ter exigência e sem ter dificuldade. Ninguém cresce na facilidade, ninguém. Quando o Benfica mudou o paradigma e o presidente decidiu, ao construir um CT, custou vários milhões, e dizer assim, meus amigos, agora esqueçam os títulos, o objetivo é desenvolver o individual para que ele chegue rapidamente à primeira equipa do Benfica, foi quando os jogadores de 16 anos começaram a jogar com os 18 e a começar a ter dificuldade. E hoje o Benfica, num ranking nos últimos 10 anos, é o primeiro clube do mundo em vendas. 550 milhões de euros em vendas da base. E aqui passa-se exatamente o mesmo. Eu vejo os campeonatos de sub-20 ou sub-19. Há um número gigantesco de jogos onde os jogadores não treinam. E eu já falei nisto. Não há nenhum jogador, nenhum profissional em nenhuma área que seja melhor sem treinar, sem praticar. E o momento do treino é aquele momento que tu utilizas para repetir e repetir, porque é a repetição que te vai fazer melhor. Seja mecânica, seja cerebral, seja emocional, seja qual for. É a repetição que te vai fazer melhor. Não tens o peso do erro durante o jogo. O erro vai acontecer no treino sem consequências. A única consequência que o erro tem é aprenderes com o erro, porque o teu treinador vai te chamar a atenção, ou o teu colega mais experiente. Então tu vais errar sem peso. E há o momento da correção. Então, quando tu perdes isto e praticamente não treinas, porque no Brasil não treinas, dizem-me, não, mas na Europa também jogas ao domingo, à quarta e ao domingo. Sim, mas não é todas as semanas. Nós não paramos desde que começámos. É seguido. Quando não há Copa, há campeonato. Quando não há campeonato, há Libertadores. Quando não há Libertadores, há Copa. E não paramos. Então tu não tens semanas onde possas trabalhar. Na Europa não. Tu de vez em quando tens Champions e depois tens uma semana larga para trabalhar. E isto... Faz duas completas normalmente, joga no meio de semana, final de semana, e uma livre. Exato. E como é que tu queres desenvolver talento se tu não cresces no treino? Não é no jogo. Eu disse isto num canal concorrente. Fui buscar a questão da universidade ou da escola. Nós vamos às aulas, temos as aulas e temos a escola, recebemos matéria, levamos para casa para estudar e depois temos o teste. Para provar como é que estão os nossos conhecimentos. O jogo é igual. O jogo é o teste. Se tens sempre teste, como é que tu vais adquirir conhecimentos se estás sempre a ter teste? Não tens conhecimentos adquiridos. Então não desenvolves. E quando baixas para as categorias de base, pior. Pior, porque se não tens tempo para desenvolver talento, como é que o talento chega lá acima aproveitado? A grande diferença do Del Valle, eu recebia jogadores preparadíssimos para a primeira equipa. Recebi jogadores que em 15 dias estavam a jogar na primeira equipa. Porquê? Porque a estrutura do futebol de base está direcionada com treinadores preparados para isso, está direcionada para ensinar, para desenvolver jogadores princípios básicos.
Eu não posso estar a corrigir um jogador profissional, os apoios, como é que tem que pôr os apoios, como é que defende 1 contra 1, como é que controla a profundidade. E eu tenho que fazer isto, fiz isto também no Independente e com outros jogadores. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja de referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo galera, acesse o site Jet Sport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. O Del Valle, eu já lhe ouvi dizendo que foi o local em que o recrutamento de um treinador, no seu caso, foi o mais exigente, assim, de longe, né? Impressionante. Padrão de seleção lá em cima. Não, incrível, incrível. Logo isso, eu na última entrevista, que durou 1 mês e meio, só não falei, digo sempre piada, só não falei que o homem cortava a grama, de resto falei com toda a gente. A minha última entrevista foi um zoom na tela do computador, cheia de quadradinhos, porque eram os diretores todos de todas as áreas, e o desafio era, tens de responder às perguntas que eles quiserem fazer. E eu vamos embora, 2 horas. E demorou 1 mês e meio. E quando eu acabei disse, éramos 3, eu disse, olha, eu tenho que vos dizer que quem vocês escolherem vai ser muito bem escolhido, não tenho dúvida. Porque um processo destes não tem hipótese, não há como errar. Agora, Jailson, o Paiva revelador, ele citou alguns jogadores do Del Valle, entre eles o Pátio, campeão da Champions League, um zagueiraço. Só de dupla de zaga, de jogadores revelados, dá para fazer Rubem Dias, que trabalhou com você no Benfica, e o Pátio. Não tá ruim, Jailson? Gonçalo Ramos, o próprio João Neves, você também trabalhou junto. Mas o meu questionamento, primeiro um prazer, né? Agora, obrigado. Estar te recebendo aqui. Mas a minha pergunta, Renata, é o seguinte. Você falou em relação à SAF, tá respondendo a pergunta do Jean, de ter um trabalho, né, um processo mais certo, né, mais certeiro para você realmente ter ali um tempo de trabalho, e você trabalhou muito tempo na base. Só que a contradição para mim, SAF aqui no Brasil ainda está com muita injeção de dinheiro. Certo. E tem muitos jogadores jovens no Botafogo que estão esperando a oportunidade. Eu queria que você respondesse assim, como você alinha a quantidade de injeção de dinheiro e a contratação de jogadores prontos já no Botafogo, e sabendo que você é um cara que gosta de trabalhar com a base, que gosta de revelar jogadores. É uma ótima pergunta e é uma ótima observação, mas eu vou-te transportar outra vez para o Del Valle. Ou seja, eu não vou dizer que o processo do Botafogo está mal feito antes, só que o processo da base, da formação, é um processo a médio e longo prazo. O do Benfica começou a dar frutos 5 ou 6 anos depois do presidente tomar esta decisão de mudança de paradigma. Então, o Botafogo mudou há 2 ou 3 anos a contratar coordenadores, até foi um português, o João Paulo Costa, coordenadores, e começar a trabalhar a base, e agora começas a ver alguns jovens. Mas depois tu tens que te posicionar num patamar de equilíbrio, que é o que é que o dono, o diretor e o torcedor do Botafogo querem? É um Botafogo que ganhe, não é? Não há espaço para tu fazer experiências com jovens. Então, para acontecer isto, a base tem que continuar a trabalhar como está a trabalhar. Pode não ter neste momento aquele jovem preparado que nós queremos para entrar neste grupo que seja competidor por títulos, mas já começamos a ver, eu já tenho ali 3, 4 miúdos até agora que ganharam a Copa Rio. Tenho ali 3, 4 miúdos já investigados, já detectados, perdão, que vão começar a trabalhar aos poucos connosco, numa inserção que tem que ser
tranquila, não pode ser à força. Claro. Porque não é... Eu cheguei ao Del Valle, olhei para o Pacho e o Pacho não jogava, nem sequer tinha estreado na primeira equipa. E eu vejo um zagueiro de 2 metros, canhoto, rapidíssimo, com uma tranquilidade absurda com bola, e o único problema que ele tinha era muito soft, era muito macio nas divididas. E para zagueiro tu tens de ter um bocadinho mais de agressividade. Mas quando olhámos para ele dissemos assim, espera aí, mas este miúdo... Eu, ou muito me engano, este miúdo vai acabar por ser titular e vai acabar por ser um central, um zagueiro de grande referência, e acabou por acertar. Ainda não temos isto no Botafogo, mas está-se a trabalhar para essa situação. E a ideia, como eu sempre disse, inclusivamente ao John, eu, pela história, primeiro olho sempre para dentro. Sempre para dentro. E quando eu cheguei, colocaram alguns jovens a trabalhar connosco, de início. E eu não os senti preparados para aquilo que é a exigência do Botafogo. Eu tenho que perceber, com todo o respeito. Se eu estiver, por exemplo, no Mirassol, com todo o respeito, eu posso ter uma base de trabalho com jovens um bocadinho menos exigente do que se tu estiveres num Botafogo, num Flamengo. Não é? Exatamente. Agora, você misturando um pouco as duas coisas, né, os dois exemplos citados pelo Jailson, o Botafogo acaba de contratar 2 jovens jogadores de 17 e 18 anos, o Mastantuono e o Montoro, que vieram do River Plate do Vélez. Montoro parece que tem 12. É muito jovem mesmo, mas tem 17 e 18 ambos. Os dois têm 17 e 18. Em que grau eles estão? Você os colocaria, você olha para eles hoje, pelo que você já pôde avaliar, evidentemente, e diz, estes são jogadores com os quais eu vou poder contar agora, para essa temporada, talvez eles me resolvam alguns problemas para essa temporada, ou eles ainda estão neste estágio anterior que você acabou de citar? Jean, eu tenho muita pena, mas vou ter que o corrigir, porque o Mastantuono vai para o Real Madrid, não vai para o Botafogo. É verdade. Com muita pena minha. Porque você adoraria que ele ficasse. Com muita pena minha. Porque são, de facto, as duas maiores joias do futebol argentino de jovens. É o Mastantuono do River e era este miúdo Montoro do Vélez. A questão é que eles chegam aqui já titulares das suas equipas, não é? Titulares de camisas pesadas como o River e como o Vélez, não é? Que chegaram e conquistaram o seu espaço e a partir daí começaram a jogar num campeonato muito difícil também, como é o argentino. Então, são jovens de idade, mas já não são tão jovens daquilo que nós precisamos de competência para jogar a este nível. A questão aqui, a dúvida é mudança de país, mudança de língua, mudança de clube, de colegas e de técnico. Essa é que é, e por isso é que nós temos que avaliar na questão, o mais difícil quando nós contratamos um jogador, por mais que nós investiguemos, por mais que nós mandemos psicólogos para ver como é que é a vida invisível, etc., depois há esta mudança de uma cultura, de uma alimentação, de estar longe da família. Todo este impacto, porque as pessoas esquecem que são seres humanos. Há muita gente que olha para os jogadores e diz assim, não, está ali, ganha muito dinheiro e, portanto, é um robô que não tem sentimentos, não tem tristezas, não tem frustrações. É um robô. Ganha muito dinheiro, portanto, tem a obrigação de fazer aquilo que eu acho que ele deve fazer porque ganha muito dinheiro. Não, é um ser humano. E, neste caso, é um jovem. Porque ele pode ter isto tudo no Vélez, deste percurso, continua a ser um jovem. Eu confesso que olhei para ele e pensei que estava a cumprimentar um sub-17. Pois é impressionante mesmo, imaginei. Só quem não o conhece a jogar. Agora, nós temos que aquilo ali, naquele contexto, interessou-nos imenso. E olhamos para o potencial que ali está. Se ele já tem isto aos 18 anos, imaginemos que com o seu crescimento e com a sua experiência, lá vem experiência, como é que ele vai ser daqui a uns 5 ou 6 anos. Porque o homem é sempre o homem e o seu contexto, quando analisamos. Nunca podemos descontextualizar. Eu hoje sou o treinador do Botafogo diferente do treinador do Bahia. São contextos diferentes. E do Toluca e etc. Quando ele chegar aqui, vamos esperar como é que ele vai responder a tudo isto. E até à própria exigência da torcida, quando ele falhar 3 ou 4 passes e começar a ser assobiado ou na rua ser pressionado, como é que ele vai reagir a isto? Portanto, são perguntas que nós não temos ainda, porque temos que esperar perceber como é que ele vai performar no contexto de Botafogo. Temos algumas perguntas pré-gravadas. A primeira, hoje temos algumas estrelas solitárias participando. Você tá demais, e já é a segunda, né? Você já usou Glorioso, agora estrela solitária. Hamilton, você gosta do Hamilton Rodrigues? Quem não gosta do Hamilton Rodrigues? Quem não gosta? Ele vai abrir as perguntas pré-gravadas. Pode mandar ver, Johnny Gonzalez.
Alô, Plihal, galera do Bola da Vez, bom programa para todos. Renato Paiva, bem-vindo aqui à ESPN. Sou Milton Rodrigues, narrador aqui da casa, e minha pergunta é a seguinte. Você chega num clube vitorioso, chega num time que vem de Libertadores e Campeonato Brasileiro, e recentemente falou de paciência. Entendo paciência como o tempo que você tem para implantar o teu estilo, tua forma de jogar, e vejo que coisas que o time não tinha, mesmo sendo vencedor, passou a ter, como jogar no 4-4-2 e jogar bem, ter um Vitinho aparecendo para marcar gols numa função não só de lateral direito, mas sim um ala, ter um Arthur como protagonista, toda bola que cai no pé dele gera um lance perigoso, um time que ora propõe o jogo, ora é bom na transição. Você pegou um time vencedor, veio para implantar sua filosofia. É aquela história de olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Meio cheio porque é um time vencedor. E talvez meio vazio, não sei se cabe, por você ter que ter essa paciência para implantar o teu estilo de jogo. Como é que está sendo conviver nesse tempo de trabalho, nesses meses que você assumiu o Botafogo, para poder implantar a tua filosofia, mesmo sabendo que as críticas vêm, que o time vencedor gera um desejo da torcida de continuar vencendo? Um abraço e bom programa para todos. Obrigado, Hamilton. Boa pergunta. Como eu sempre digo, um treinador de futebol tem que ser um solucionador de problemas e não um chorador, se é que se pode dizer isto, de problemas. Para mim, o grande resumo que eu faço neste momento do meu trabalho no Botafogo tem sido a capacidade que nós temos tido de resolver problemas quando eles aparecem. Seja problemas táticos, relativos à falta de... Vou por ordem cronológica. Porque o 4-4-2? Porque no 4-2-3-1 eu sentia que a equipa tinha momentos de posse muito bons, como eu queria, como eu vejo o jogo, mas não tínhamos contundência, tínhamos posse a mais e finalizações a menos. Portanto, andávamos ali de um lado para o outro, mas aquilo não dava nada. E eu senti que precisávamos de mais, olhando para os jogadores que eu tinha, precisávamos de mais contundência na área. Então mudar para 2 avançados, 2 novos, e a partir daí encontrar esse peso na área, seja em finalização, seja na ajuda da construção do jogo ofensivo. Depois, quando fiz isso no primeiro jogo com o Fluminense, vieram as lesões e a partir daí eu tive que começar a mudar. Então comecei a mudar e a encontrar soluções dentro desse sistema ou dentro do outro sistema, que era o 4-2-3-1, ou às vezes um sistema híbrido, que é um 4-4-2 por um lado e um 4-3-3 pelo outro. E a partir daí encontrar soluções como, por exemplo, colocar um Alain, olhar para as características, porque isso é o mais importante. Um treinador tem que conhecer o jogo, dominar o jogo, e tem que conhecer muito bem os seus jogadores, as características deles. E a partir daí acreditar que essas características podem fazer com que, por exemplo, um volante de vida inteira, como foi um Alain, pode jogar em outras posições. Que um Arthur, como por exemplo foi quase sempre um jogador de beirada, pode jogar por dentro em função da lesão do Savarino. Veio a lesão de Savarino e agora não temos 10. Agora não temos ninguém que municie, que ofereça golos a quem joga à frente, mesmo num 4-4-2 ou num 4-2-3-1. Então quem é que podemos encontrar aqui? Um Arthur, em função daquilo que ele, das características que ele tem, um desperdício de estar muito ali na beirada, mesmo que fosse numa zona mais interior, não estava onde ele deveria estar, soltá-lo, e soltá-lo de 2 formas. Ele dá uma entrevista muito interessante, que há um dia em que de facto o Arthur estava longe de ser aquilo que nós todos esperávamos. E fizemos um diagnóstico sobre esse tema, e o tema era de facto a mochila que o Arthur trazia de ter que substituir o Luís Henrique. E um dia numa concentração, eu uma mensagem: estás a dormir? E ele: não, eu vou ir ao teu quarto. Ok. E então fui-lhe dizer, mesmo assim, cara, como vocês dizem, cara, tu não és o Luís Henrique, nunca vais ser o Luís Henrique na vida, porque não tens as características dele, não tens a morfologia dele, nem características de jogo, nem morfologia, e nós não te contratámos para substituir o Luís Henrique. Tira isso da cabeça, isso não existe.
Nós contratámos para seres o Arthur que nós conhecemos no Bragantino, no Zenit. Nós queremos esse Arthur aqui dentro. Não queremos um substituto do Luís Henrique, porque isso não existe. Não há ninguém no mundo que possa substituir o Luís Henrique. Porque só há um Luís Henrique na vida. Então nós contratámos o Arthur para ser esse Arthur com as características que tu sempre tiveste e que hoje não tens, porque jogas com uma mochila às costas chamada Luís Henrique, mais o peso do valor da transferência. Amigo, esquece isso. Isso não existe. Tu tens que ser tu mesmo. Liberta, tens que ser tu mesmo e tens que ser o Arthur que nós acreditamos e que fomos buscar. E, curiosamente, nesse dia, o Arthur faz uma das melhores exibições. Não foi porque eu lhe disse. Eu acho que foi porque ele ouviu algo que estava lá dentro, mas que estava morto ali dentro, tapado sempre pela tal mochila do Luís Henrique. A partir daí ele libertou-se. Não foi o que ele disse, porque você está achando, né? Porque você tirou o peso dele também. Sim, exato. Também. Essa mochilinha ficou mais leve. Muito mais leve. Bom, como falamos na abertura, né? O Renato Paiva já tem aí quase certo o time titular para escalar hoje contra o Seattle Sounders. Só tem uma única dúvida. E acho até interessante isso, tá? Isso mostra que nosso Santi Rodrigues está começando a ganhar espaço, está engrenando, né? E vai começar nos próximos meses a ser um cara importante para o elenco, porque ele é a dúvida junto com o Cuiabano. A escalação provável, segundo o GE, é essa aqui: John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, ou seja, Bastos ainda não, vai com Jair de início, Gregory Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Santi Rodrigues, né? Tá aqui Santi Rodrigues ou Savarino, mas eu acho que pela posição deveria ser Santi Rodrigues ou Cuiabano, a não ser que seja a parte física do Savarino, né? Igor Jesus e Cuiabano. Então a dúvida ali no meio campo, se entra Savarino, Cuiabano, Santi Rodrigues, quem vai pro jogo. Isso mostra a evolução do Santi Rodrigues. Deve estar voando, então muito bom saber que temos mais um reforço interno no nosso time. E eu iria com o que a gente tem de melhor nos últimos jogos, já entrosado, já sabendo o que cada um faz. E o Cuiabano virou um tanque pela esquerda. Eu usaria o Cuiabano de início, e se for o caso, o Santi Rodrigues depois entra no decorrer do jogo, assim como botaria o Tuco depois no segundo tempo, botaria o Arthur Cabral e etc. Tem que ir pra cima, tem que fazer saldo de gol nesse jogo. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só para você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só para você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, né, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença para mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport para você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!